Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa tarde da parte de Deus, cujo tema é os olhos, que se encontra lá em Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nessa passagem a gente podemos ver que a serpente enganou Eva, ela deixou ser tentada, a serpente persuadiu ela, né, com o encanto da sua aparência lá no jardim, que era o próprio Satanás que estava na serpente usando ela para tentar Eva. E Eva se deixou cair pelos olhos, né? O resultado foi que o pecado veio ao mundo. Lá em 2 Samuel se repete a mesma história em Gênesis 3, né? 3:6. Só que agora no caso é com o rei de Israel. Quem diria, hein, que isso acontecer com o rei de Israel, o homem que era segundo o coração de Deus. Nessa ocasião, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 2 em diante, diz assim: Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele deitou com ela. Aí, mais uma referência ao tema da mensagem que eu vou trazer, né? Os olhos. Por que os olhos? Porque é pelos olhos, como a Bíblia diz que os olhos, né, são a candeia do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. A palavra do Senhor diz que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, né? Aí a gente vê aqui que Davi, mesmo sendo segundo o coração de Deus, homem escolhido por Deus, ungido, separado para reinar sobre o povo de Deus, ele olhou para Betseba e alimentou o desejo no seu coração, né? Nesse momento ele já não estava mais debaixo da obediência da palavra do Senhor, ele estava servindo a sua própria vontade, né? Daqui em diante a gente pode observar que ele foi com esse plano adiante, botou na mente essa ideia e queria executar a qualquer custo. Independente de a mulher ser esposa do soldado dele, ele não estava mais pensando na consequência que ia acontecer com ele no momento que ele consumisse esse ato, né? E a história termina dizendo que ele ficou com Betseba, no versículo 4, mandou chamar ela, ela veio, ele se deitou com ela. Depois disso ela engravida, e aí o rei Davi vai botar todo o seu plano em prática para se livrar da culpa, né? Ele pede para o soldado dele colocar Urias na frente da batalha, para poder Urias morrer, que é para poder ele casar com Batseba e justificar, encobrir o seu pecado diante de Deus. Mas só que isso não acontece, né? Porque o Senhor, ele vê todas as coisas. Deus manda o profeta lá para contar uma parábola para ele, que um homem tinha uma ovelhinha, a única ovelhinha, e outro homem tinha várias ovelhinhas. E esse homem que tinha várias ovelhinhas pegou a única ovelhinha do outro homem, que no caso era Urias, e tomou para si, né? E ele mandou matar Urias. E Deus, no correr da história, você vai ler aí, que eu não vou contar tudo, para não ficar grande. Deus castigou Davi, a espada nunca se apartou da sua casa, e se você quiser saber, você vai ler. O que eu quero focar aqui é sobre os olhos, né? Que através dos olhos, do que a gente foca, do que a gente se concentra, alimenta no nosso pensamento, é o que pode prejudicar a nossa vida, né? Por quê? Porque tudo que a gente vê, a gente imagina. Quando você está lendo a Bíblia, né? Você imagina na parte de Jonas, que um grande peixe engoliu Jonas. E aí a imaginação vem na sua mente. Você imagina uma baleia, né? Mas a Bíblia não diz que é uma baleia, mas é um grande peixe. Então, a nossa mente, ela é alimentada através dos nossos olhos. Do que a gente lê, aí os olhos identificam e vai para a mente. Entendeu? Agora vamos para Mateus, né? Para continuar aqui o texto. Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 23, que exatamente vai falar dos olhos, que é o tema da minha mensagem. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, mais aí uma confirmação, né? A interpretação é única, de que é através dos olhos
que o corpo pode se tornar em trevas, né? Você pode alimentar pensamentos negativos, de práticas negativas, que vão te levar a algum momento da sua vida a praticá-la, se você ficar alimentando, se ficar olhando para aquilo direto, através do que você vê aí no seu celular, ou através do que você vê na televisão, ou os lugares onde você vai, os ambientes. Seja qual for a sua fraqueza em pecar, o diabo vai usar artimanhas, como ele usou a fruta lá no Jardim do Éden, da árvore do conhecimento do bem e do mal, para seduzir Eva, e mentiu para Eva, dizendo que ela ia ficar como Deus, conhecedora do bem e do mal, ela e Adão, e Eva se deixou seduzir pelas palavras da serpente, né, que está sendo usada por Satanás, e comeu da fruta e deu a Adão. E aí veio consequências sobre todos nós, até o dia de hoje, e assim vai se seguir até Jesus voltar. No caso aqui, Davi repetiu o mesmo erro. Olhou para Betseba, podendo ter evitado, né, pensado, não, eu sou servo do Senhor, eu sou o rei de Israel. O que será que Deus vai fazer comigo se eu consumar esse pensamento meu pecaminoso, matar a mulher de um soldado meu? Os valentes de Davi, ele era um dos valentes de Davi, né? Engravidou a mulher do soldado, mandou matar o soldado para poder casar com a mulher do soldado. E a consequência veio sobre a vida dele. Então é terrível esse negócio de olhar, galera. Olhar. Vigia aí no olhar, guardar a mente, né? Guardando o nosso entendimento. Agora vamos para Provérbios 4:23, para continuar aqui a história. Já vou terminar já, é rápido. Agora que está com 6 minutos. Provérbios. Vou ler aqui que eu escrevi aqui. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede guardar o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A frase guardar o coração se refere a proteger e vigiar o centro de todo ser humano, o seu intelecto, suas emoções e sua vontade. O coração na Bíblia não é apenas o órgão físico, mas a fonte de onde procedem as decisões e os pensamentos e as motivações da vida. Uma prova disso é que a gente podemos ver que quem tem controle sobre isso, quem tem controle sobre os seus pensamentos, sobre a sua mente, como é que eu controlo meus pensamentos? Quando você olha para uma coisa e você mesmo imagina, você faz uma repreensão a você mesmo. Não posso ver isso não, porque isso aqui não agrada a Deus. Eu não posso ficar olhando muito tempo, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos para isso não, porque isso aqui vai me fazer pecar se eu continuar. Se eu não tiver resistência, dada pela graça de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, se você não tiver o poder e o controle de resistir, você não pode ficar num ambiente que vai te fazer pecar. Você não pode permanecer ali. Davi estava longe de Betseba e ele foi até... botou na mente dele e foi até o fim para conseguir executar o plano dele, que era se deitar com ela, ele conseguiu. Mandou os seus auxiliares, os seus servidores ali que trabalhavam para ele, chamar a Betseba, independente dela ter sido esposa de qualquer seja pessoa que for. Ela era esposa do soldado dele, né, Urias. E se deitou com ela, ele não estava nem para as consequências. Depois, quando o profeta foi dizer a história para ele, aí que ele caiu em si, reconheceu que pecou, pediu até a Deus para não afastar dele a presença do Espírito Santo, porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é quando Deus desiste de nós. Isso aconteceu na vida de Saul, que era o rei de Israel antes de Davi. Deus abandonou Saul. Quando o profeta vai lá, Deus questiona o profeta: por que insiste em alguém que eu já rejeitei, né? Não vou ler aqui não, mas se você quiser ler, você vai ler lá na Bíblia. Incentivar você a ler a Bíblia. Deus deixa claro que ele rejeitou, que ele abandonou a Saul. Não estava mais nem aí para Saul, porque Saul vivia longe do Senhor, né? Estava nos caminhos dele. Aí Davi fez a mesma coisa, decidiu seguir os caminhos dele. Aí o exemplo de que esses são exemplos de não seguirmos, né? Esses são exemplos de não seguirmos. Por quê? Porque vai ter consequências, né? Se a gente seguir a nossa vida só em pecar, independente seja lá qual seja o pecado, se for masturbação, se for pornografia, se for prostituição, se for se envolver com várias mulheres, ter uma vida sexual promíscua, vai vir a consequência mais cedo ou mais tarde, vai vir na sua vida. Pode não vir no momento presente, né? Como acontecia no tempo de Davi, que o profeta chegava lá e abria o leque sobre ele, da revelação, e dizia o que ia acontecer com ele. Mas hoje em dia tem consequências, você pode pegar uma doença na vida promíscua. Enfim, não vou contar sobre isso não. Vamos ao que interessa. Em Gênesis 39:7, a gente vai ver o exemplo a ser seguido. Eu acho interessante essa passagem, que é o único homem na Bíblia. Se tiver outro eu não conheço não, mas para mim esse é o mais interessante. O único homem da Bíblia que diante de uma mulher, ele resistiu. Ele não cedeu à tentação, né? Como Davi, que está longe da mulher e cedeu à tentação dele. Já José, que é a história aqui que eu vou contar agora, a mulher estava diante dele, frente a frente com ele.
E ele se reconheceu que era servo de Deus e não podia pecar contra Deus e fugiu dela. Vamos ler o texto. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse: a mulher do seu senhor tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, né? Ela ficou todos os dias, ela ia lá na José a tentar ele, né? Todo dia ela ia. O texto é claro aqui no versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela. Então ele estava nem aí, né? Um exemplo a ser seguido. Ele não estava ligando porque ele estava ouvindo, né? Ele estava tendo total domínio sobre ele, né? Sobre o que ele ia praticar ou não. Falando ela a José todos os dias, e ele não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ela à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Entendeu? É muito interessante José, né? Ele estava diante da tentação, podia cair ali a qualquer momento, podia, porque qualquer homem, se não tiver focado, né, guardando aqui a palavra do Senhor na mente, como tem versículos bíblicos que fala isso, que ataia na ponta dos seus dedos, tem versículo que fala isso, que eu não estou me lembrando de mente agora. Tem que preparar a nossa mente, né, cingindo nossos pensamentos, a levar a guardar os mandamentos do Senhor. Enfim, quando José estava diante disso, né, ele se guardou e obedeceu a Deus e fugiu dela. A mulher de Potifar não enfrentou. Aí, José, como exemplo, resistiu à tentação da mulher de Potifar. Não enfrentou, mas correu dela. Isso deixa claro que a gente tem que fugir das tentações, né? Não deve encarar as tentações, né? Se a Eva tivesse feito que nem José, né, o rumo da história seria outro, né? Mas Eva se cedeu, né? Se deixou cair pelo olhar, né? Aí é onde está, onde a gente cai muitas vezes pelo olhar, que a gente vê no celular, na televisão, onde a gente tem mais fraqueza na área de pecar, que o inimigo já sabe a sua área que você tem fraqueza de pecar, ele vai lhe atentar nessa área. E aí é onde você tem que se voltar para a palavra do Senhor, né? Começar a ler a Bíblia, começar a ficar em pensamento e oração, como a palavra pede, para ficar em todo o tempo orando em espírito, né? Porque para você se vigiar e não cair nas tentações, né? E é isso, tá bom, o vídeo já está em 3 minutos, acho que já deu para entender já a mensagem que eu quis passar. Os olhos, galera, os olhos, o que você vê vai para a mente, o que vai para a mente você alimenta, o que você alimenta, se você não se dominar, se você não tiver o controle sobre si, uma hora você vai acabar praticando aquilo. E se você se acostumar com isso, aí vai ser mais difícil ainda você abandonar essa prática, porque você vai estar totalmente servindo ao inimigo, né? Porque a palavra do Senhor é clara, que ela diz o que agrada a carne, né, desagrada a Deus, porque Deus não tem prazer nas obras da carne. Então, não é uma vida longe de Deus, independente de você querer aceitar ou não. Mas eu tenho um Deus. Não, mas se você não faz como Deus pede, então você não tem a Ele. Como é que eu tenho Deus e faço as coisas contrárias do que a palavra dele diz para mim fazer? Não tem lógica, né? Então a palavra é essa. A paz do Senhor para todos. Tenham um bom começo de noite. Que já está acabando a tarde, né? E fique com Deus. Desculpa aí se perder nas palavras, porque eu nunca tinha feito assim um vídeo para postar para vocês, não. Deus abençoe.